Fala galera, tudo bem? O domingo foi de um grande terremoto no mundo do futebol europeu, né? Desde cedo, se a gente for pegar o horário de Brasília, né, com as primeiras notícias saindo em relação à ideia de um anúncio ainda neste domingo da criação para valer da Superliga Europeia e depois todos os desdobramentos, as respostas, a mudança de tom, o timing disso tudo. É um tema extremamente amplo, né? Então dá para ir para vários lados e evidentemente muito polêmico também. Eu não vou nem nesse vídeo aqui falar tanto assim sobre o que é exatamente a ideia da Superliga, o que levou a isso. Eu já gravei um vídeo sobre isso aqui. Aliás, algumas histórias, né, pipocaram já há alguns meses. A história da Superliga Europeia não é bem uma novidade. Basicamente, vou até deixar aqui em cima o link para o vídeo em que eu falo mais sobre a competição em si. Era em outra ocasião, né? Claro que muita coisa aconteceu de lá para cá, mas vamos contextualizar nesse vídeo aqui, já fazendo também o seguinte detalhe, né? Eu tô gravando esse vídeo na noite do domingo, as coisas estão acontecendo, e na segunda-feira tem a reunião da UEFA que deve definir, deve anunciar o novo formato, as mudanças de formato da Champions a partir de 2024. Que evidentemente está totalmente ligada a essa questão da criação e da pressão por conta de uma Superliga Europeia. Então vamos até combinar uma coisa aqui, né? Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre os acontecimentos do domingo, sobre a repercussão e as novidades em relação à Superliga de fato. E não vou nem deixar para falar sobre o formato novo da Champions, embora quase tudo já tenha vazado, já tenha sido divulgado há algum tempo, e vai mudar um pouco, vai ficar um pouco mais complexo, pelo menos num primeiro momento para a gente entender. Isso eu vou postar depois que o anúncio for de fato feito, né? Quando o anúncio for realizado, quando se tornar oficial o novo regulamento da Champions a partir de 2024, isso deve acontecer nessa segunda-feira, 19 de abril, eu posto um vídeo aqui explicando especificamente o que vai ser a mudança, como fica. Até para não ficar um vídeo tão grande assim e a gente separar um pouco os assuntos, por mais que segunda-feira também possa ter novidades sobre a história da Superliga. Então assim, resumindo, a Superliga é uma ideia de união entre os clubes mais poderosos de algumas das principais ligas da Europa para formar uma espécie de um clube fechado. Esse clube fechado seria uma competição sem rebaixamento, sem acesso, sem divisões diferentes, sem o mérito esportivo relacionado a isso. A única forma de entrar ali, num primeiro momento, seria você fazer parte desse clube dos mais ricos. Então, hoje, o que saiu foi a notícia de que são 12 clubes dispostos a assinar a participação desde o início na fundação dessa liga, desse clube. E seriam eles, né? Inter, Milan e Juventus, na Itália. Na Espanha, Real Madrid, Barcelona e Atlético. E na Inglaterra, o que hoje são chamados de Big Six, né, os 6 principais clubes. É sempre importante tomar cuidado com essa questão dos 6 grandes, porque historicamente esse grupo mudou na Inglaterra. Então não é que esse seja um recorte histórico dos 6 maiores clubes do país, longe disso. Isso está em constante transformação. No período atual é fácil identificar como os 6 grandes, fazer esse recorte e olhar, estamos falando de Manchester United, Manchester City, Liverpool, Tottenham, Chelsea e Arsenal. São esses os 6 hoje. Então somando esses 6 da Inglaterra com os 3 da Itália e os 3 da Espanha, tem 12 clubes que seriam os 12 fundadores dessa Superliga que tentaria tomar conta do calendário. E qual que é o ponto de partida para isso aí? É você ter total domínio sobre um calendário de uma competição e total gestão do dinheiro enorme que pode gerar você reunir as principais forças do continente e fazer com que elas se enfrentem mais vezes. Isso tende a atrair mais dinheiro de televisão, isso gera um interesse muito grande, então claro que tem um interesse financeiro totalmente ligado a isso, e é claro que isso vem um choque muito grande de interesses entre as diversas partes e entidades do futebol também. Então o que foi divulgado hoje? Que essa ideia poderia até ser anunciada oficialmente, o que ainda não aconteceu enquanto eu estou gravando esse vídeo, mas, inclusive sobre formato, seriam possivelmente 2 grupos de 10 times, ou seja, a gente está falando aí de uma competição que teria a cada temporada 20 clubes. A ideia seria formar um grupo fixo de 15 ou 16, por que eu tô falando 15 ou 16? Porque algumas informações são desencontradas, então por exemplo, no New York Times fala sobre 16 clubes fixos e mais 4 convidados por ano que poderiam passar aí por desempenho nas ligas nacionais ou coisa do tipo. Já no Telegraph, por exemplo, eles falam em 15 clubes fixos e mais 5 variáveis. Mas de qualquer forma, a ideia, o conceito por trás disso está muito evidente. É claro que muita gente vai olhar e vai falar, vai chamar atenção aí a ausência do PSG, a ausência dos clubes da Alemanha, né, principalmente o Bayern. Eles optaram por assistir de fora no primeiro momento, que também tem outras questões envolvidas aí. Por exemplo,
questão de interesses por parte de proprietários do PSG, envolvimento com direitos de transmissão que foram compradas por parte de empresas, ou da empresa, que tem relação com o próprio clube. Então tem vários conflitos paralelos a isso tudo aí. O PSG ficaria numa situação delicada de tentar esvaziar a Champions, fazendo parte de quem ajuda a pagar a Champions, não diretamente pelo clube, mas sim pela empresa, né? Quando a gente olha para BeIN Sports, por exemplo. Mas enfim, isso é um outro lado da história, e nada impede que esses clubes façam parte, ainda que como convidados, ou que entrando num segundo momento, e não como os fundadores dessa liga. E é evidente que a gente já tinha visto há alguns meses, eu também fiz vídeo aqui no canal falando, quando a FIFA dá a resposta em tom de ameaça. A FIFA publicou uma nota há algumas semanas, meses, acho que já tem alguns meses, falando o seguinte: quem jogar esse tipo de competição, essa competição vai ser tratada como uma competição pirata, porque ela não vai ter o respaldo, não vai ter a chancela da entidade do continente, que é a UEFA. Sendo assim, ela passa a ser uma competição não reconhecida. Sendo assim, quem participar precisa ser punido. E a punição, segundo a FIFA, seria: qualquer clube que disputar a Superliga vai ser excluído das outras competições. No caso, seriam as competições da FIFA ou da UEFA, dependendo de quem abaixo dela for abraçando essa ideia também. Lembrando que isso não ia só para os clubes, tá? Isso ia para os jogadores. Na época eu expliquei um pouco mais sobre isso. Então o jogador que entrasse em campo na Superliga estaria impedido de jogar uma Copa do Mundo, por exemplo, que é uma competição da FIFA. Dessa vez, a FIFA não se meteu no assunto nesse domingo, pelo menos por enquanto. Quem divulgou uma nota mais forte, seguindo a linha do que já tinha sido o posicionamento da FIFA lá atrás, foi a UEFA. E aí a UEFA divulga uma nota em que ela diz que, com o apoio, com acordo junto com as ligas e as federações de Inglaterra, Itália e Espanha, todo mundo ali estava contra a criação da Superliga, que ela não teria apoio e que os clubes que participassem seriam punidos também com a exclusão das competições. Ou seja, jogar a Superliga poderia ter os benefícios ali financeiros e tal, que os clubes almejam, mas ao mesmo tempo poderia ter a consequência de ficar fora, não só da Champions, seja lá que tipo de Champions se tornaria, né? Porque, evidentemente, se você esvazia a Champions, vira um outro tipo de competição, mas também das competições nacionais. Então, por exemplo, a gente está falando aí de um posicionamento da Premier League, da Série A, né, de La Liga. Então tem um choque grande aí, não só em âmbito continental, mas em âmbito nacional também. E outras ligas logo depois foram emitindo comunicados também. A Eredivisie fez o mesmo, a Liga de Futebol Profissional da França, junto com a Federação de Futebol da França também. Então várias notas foram pipocando, na maior parte com esse posicionamento muito claro, contrário à ideia da criação da Superliga. Então qual que é o ponto principal aqui? Por enquanto não tá feito esse anúncio da criação efetivamente da liga. Esse movimento nasceu como uma forma de pressionar a UEFA, porque os clubes gostariam, primeiro, de uma competição que possa significar mais grana para eles, que você está concentrando ainda mais os ricos num grupo fechado, você tem a garantia de participar de um torneio amplamente lucrativo a cada ano, independentemente do seu desempenho num cenário nacional, você teria a vaga garantida, porque você está no clube dos gigantes, né? Esse já é um ponto que seria extremamente interessante para os clubes que se propõem a entrar nisso também. Agora, era uma forma também de tentar pressionar a UEFA. Porque os principais clubes querem ter maior poder na divisão da grana da Champions. E essa é uma batalha, esse é um cabo de guerra que já vem se desenrolando há algum tempo. Então, a reunião da segunda-feira que vai acontecer, que em tese vai oficializar a mudança de formato da Champions, já era uma tentativa de achar um meio termo, da UEFA ampliando o número de jogos, mudando o formato da Champions, para tentar privilegiar um pouco mais essa ideia dos clubes se enfrentando mais vezes numa competição mais lucrativa, que seja continental, que permita esses duelos entre clubes de diferentes países, mas evidentemente com mais clubes e com mais mérito esportivo, porque a forma de se classificar para a Champions segue sendo, em parte, mas eu vou explicar um pouco mais sobre isso depois que a mudança for confirmada, mas a Champions segue sendo uma competição que depende do desempenho dos campeonatos nacionais para você chegar até lá. Deve ter uma pequena parcelinha aí para contemplar história, peso, mas eu vou explicar isso um pouco depois, porque 2 vagas possivelmente vão passar a ser por ranking, mas isso vamos esperar a oficialização. Aí, para completar essa bagunça toda, veio o pronunciamento
da ECA. ECA é a Associação dos Clubes Europeus, que tem centenas de clubes envolvidos, e ela divulgou, já mais para o fim da tarde, início da noite, uma nota dizendo que ela é contra a criação de uma Superliga e que ela está trabalhando junto com a UEFA pelas modificações da Champions e das competições europeias a partir do ciclo de 2024. É até natural que o posicionamento da ECA seja esse, porque a ECA precisa trabalhar para todos os clubes da entidade e não para os 12. Por mais que sejam 12 que gerem muito dinheiro, ou 15, ou 16, ou 20, ou qualquer que seja a conta. A grande ironia disso está no enorme conflito de interesses de alguns dos envolvidos diretamente. Por exemplo, Andrea Agnelli, presidente da Juventus, é também membro do Comitê Executivo da UEFA, é também presidente da Associação Europeia de Clubes e é claramente um dos líderes do projeto de criação da Superliga Europeia, porque a Juventus está diretamente ligada a isso. Então aí tem uma grande bagunça, vira um circo completo, né? Porque é um cara que faz parte da UEFA, que faz parte de uma nota que foi divulgada pela Associação Europeia dos Clubes, mas que por trás está trabalhando para a Juventus fazer parte desse grupo seleto. Enfim, são muitos desdobramentos, a gente viu uma rejeição muito grande, a rejeição passa pelos torcedores de uma maneira geral. Acho que na Inglaterra isso ficou mais nítido, porque na Inglaterra ainda tem uma sensação muito maior do que é o sucesso enquanto liga nacional, né? E do quanto é importante preservar a estrutura de futebol nacional que existe hoje na Inglaterra. Então a gente viu declaração, inclusive, do primeiro-ministro, Boris Johnson, chegou a falar sobre, e não só ele, vários outros nomes, claro que não tão importantes do ponto de vista da política nacional, mas outros nomes ligados ao futebol, atacando, batendo veementemente essa história, essa tentativa, que, como eu disse, não é nova, mas teve um grande terremoto nesse domingo, porque ficou a sensação de que o anúncio aconteceria a cada momento, porque o timing é fundamental e acontece aí menos de 24 horas antes de um anúncio importante da UEFA, e que já é uma mudança da UEFA baseada muito pela pressão que esses mesmos clubes faziam antes. Tanto que esse anúncio da mudança de formato da Champions, ele foi adiado, era para ter sido na reunião anterior, no final do mês passado. Ficou agora para o dia 19 de abril. E aí na véspera surge outra história dessas, pode ser só barulho, mas pode ser também um princípio de uma ruptura. Mas até onde esses clubes estão dispostos a lutar? Eles vão querer, de fato, romper com a UEFA, com as ligas nacionais, e aí eles vão viver só, entre aspas, do que vai ser a Superliga? E como ficam os demais campeonatos, perdendo alguns dos seus principais clubes? Então, assim, é uma história complexa, longa, muito polêmica e que ainda vai render. Acho muito difícil que essa história acabe na segunda-feira com o anúncio da Champions, até porque parecia que a história já tinha dado uma amenizada quando surgiu esse papo da ampliação da Champions. Porque parecia ser aquela resposta que vai dar uma acalmada nos gigantes ali, a gente também privilegia um pouco dizendo que está ampliando a competição, vai dar chances para mais gente e pronto, todo mundo esquece essa história. Bom, se era essa a ideia, não esqueceram. Tanto que o domingo foi marcado por essa guerra política nos bastidores do futebol europeu. Vamos esperar para ver, porque o assunto é interminável e a gente ainda tem muito capítulo pela frente para acompanhar, mas quero saber a opinião de vocês, porque esse assunto sempre divide muito. Um abraço, até a próxima.